Fala galera, vamos lá, dando continuidade à aula de hoje, nós vamos partir agora para a história, beleza? E vejam só, pessoal, nós terminamos, né, o último conteúdo que a gente falou foi sobre a construção das cidades, né? Falamos sobre as cidades antigas, que algumas tinham muralhas em volta, outras não tinha rua, né? A pessoa andava pelo teto, era bem diferente do que é hoje. E é que hoje em dia é difícil ter uma cidade, não tem mais muralha em volta para impedir os outros de entrar, né? Porque a gente precisa que as pessoas entrem mesmo de uma cidade para outra. E também esse negócio, imagina uma cidade em que não tem rua, a cidade toda é pelo teto, a pessoa anda pelo teto, e as feiras, tudo, os vendas, tudo em cima do teto. Complicado, né? Estranho pra gente imaginar. Então vamos lá. Dando continuidade ao conteúdo, vocês vão abrir lá na 52, que nós vamos falar hoje sobre a organização da vida social, tá bom? No caso, eu vou fazer a leitura do texto e ir comentando durante a leitura. E vocês vão acompanhando aí no livro, ou pode ser aqui no celular mesmo, que vocês acharem melhor. Vamos lá. Organização da vida social, página 52. Apesar de algumas cidades antigas encontrarem-se próximas entre si, elas podiam ter formas de organização política, econômica e social muito diferentes. As antigas cidades sumérias na Mesopotâmia, por exemplo, eram independentes, isto é, cada uma tinha seu próprio sistema administrativo e jurídico. O controle político e religioso ficava nas mãos de um pequeno grupo social, enquanto a maior parte da população trabalhava nos campos e não participava das decisões políticas. Os sumérios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Ou seja, galera, cidades, mesmo ficando próximas, eram muito diferentes. É como você imaginar que Croatá e Guaraciaba a gente fosse muito diferente uma cidade da outra. O sistema político é todo diferente, a forma de viver, né? Se bem que, né, cada cidade hoje em dia tem seu próprio prefeito, tem seus próprios vereadores, mas a vida em cada cidade é mais ou menos igual, não é muito diferente. Mas naquela época, como a gente falou, né, as cidades eram muito assim, individuais. Não, quem mora aqui na cidade só precisa do povo que mora dessa cidade. Não tem contato nenhum com as pessoas das outras cidades. Era mais ou menos assim. E ó, no Império Sumério, como era? As pessoas, né, muitos trabalhavam no campo e algumas poucas pessoas mandavam na cidade, cuidavam de tudo, governavam a cidade. Enquanto a maioria só trabalhava e alguns que faziam todas as decisões. Ah, e sim, eles eram politeístas, ou seja, tinham muitos deuses. Não é igual o sistema, tem o sistema monoteísta, que as pessoas acreditam em um só deus, e os sumérios eram tinham vários deuses. No Egito Antigo, a administração era dividida entre várias cidades, chamadas nomos, que tinham um chefe local que pertencia à elite. As cidades não eram independentes e faziam parte de um grande império governado por um faraó, que representava ao mesmo tempo o poder político e religioso. As principais atividades econômicas eram a agricultura e a criação de animais. Camponeses, artesãos e pessoas escravizadas realizavam a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. Os egípcios, como os sumérios, eram politeístas e sua sociedade também possuía uma hierarquia social rígida e desigual. Olha aí, agora saindo dos sumérios e indo para os egípcios, já era um pouco diferente, né? Porque eles não viviam na cidade fechada, tinham várias cidades, só que todas elas tinham um governo central, viu? Como falou aqui, ó. E todos eram governados por um faraó que mandava em várias cidades. E o faraó não era só o líder político, tipo, igual aqui nós temos, por exemplo, o prefeito. O faraó não era só o prefeito, ele era o líder político e religioso. É como se ele fosse o presidente e o papa ao mesmo tempo. Ele governa politicamente e religiosamente. Todo mundo acreditava que o faraó era o enviado de Deus na terra e tinha que obedecer a tudo que ele mandava, porque ele era sagrado. Imagina uma pessoa, né? A gente obedece às autoridades, a gente sabe da importância deles, mas a gente não acha que eles são sagrados. Naquela época, né, o faraó tinha esse posto. Ele era o líder político e religioso, ele era sagrado, ninguém mexia com o faraó. E, viu, ó, sua sociedade tinha uma hierarquia social rígida e desigual. Vocês viram? Tinha as pessoas que mandavam na cidade e os outros só trabalhavam. Trabalhavam para sustentar a cidade e sustentar os mais ricos. Último parágrafo. Tanto os egípcios quanto os sumérios exercem grande influência cultural em outras cidades, com as quais realizavam trocas comerciais. Por meio desse contato, algumas cidades assimilaram costumes e aspectos da cultura egípcia, como a escrita e as artes. E aqui tem um desenho, né? Uma pintura em parede representando os camponeses de uma plantação na região de Luxor, no Egito, cerca de 3.200 anos atrás,
Mulheres e homens trabalhavam na produção agrícola e artesanal, preparando artefatos, alimentos e vestimentas. Show! Aí é assim, galera, vejam isso. Na página ao lado, temos aqui 3 questõezinhas sobre isso que a gente acabou de ler. É que tinha aqui umas respostas riscadas, eu apaguei e ficou assim, né? Ó, que características as sociedades sumérias e egípcias tinham em comum? Primeiro vocês vão responder o que eles tinham em comum. Gente, em cada parágrafo, até no finalzinho do parágrafo já diz uma coisa. E vocês têm que ler, ó, no primeiro e segundo parágrafo. O primeiro fala dos sumérios e o segundo fala dos egípcios. Leiam para entender o que eles tinham em comum, aí bota o ponto. E o que eles tinham de diferentes? Aí você escreve depois e termina. Primeiro você vai falar o que tem em comum e depois o que tem em diferente. Na 2, observe a imagem a seguir e responda a questão. Tem a imagem, tem aqui do lado explicando o que é essa imagem e a pergunta. Como era a organização do poder político e religioso entre os sumérios? É possível relacionar a construção das zigurates a esse contexto? Zigurates são essas construções aí da foto e vocês vão responder de acordo com a pergunta. Como era a organização do poder político e religioso dos sumérios, entre os sumérios, primeiro parágrafo. É possível relacionar a construção dos zigurates a esse contexto? Se você acha que sim, que tem a ver com o poder político e religioso, você marca que sim e explica. Se você acha que não, marca que não e explica também. Expliquem, pessoal, que tem colegas que às vezes só escreve sim, não e não dá explicação. Como a questão está pedindo explicação, tem que dar explicação. E a 3, marque V para verdadeiro e F para falso nas sentenças abaixo. As cidades egípcias se desenvolviam em torno do rio Nilo. Verdadeiro ou falso? Marca aí. As cidades sumérias eram independentes, com sistemas administrativos próprios. Tem lá no primeiro parágrafo. O faraó representava apenas o poder político. Ó, falei disso agora há pouco. No Egito, a maior parte do trabalho era realizado nas cidades. O que vocês acham? E a última. Com as trocas comerciais, muitas cidades foram influenciadas pelas culturas egípcias e suméria. Coloque aí. Também tem no finalzinho do texto, ó. 3 questões, vamos continuar aqui. Tem mais. Só que antes das mais, tem o restinho da explicação, ó. E nós falamos dessas cidades antigas, mas como é que a gente conhece cidades antigas? Se não tinha ninguém lá, não tem filmagem, não existia câmera, não tem ninguém vivo nesse tempo todo para contar pra gente. A gente conhece através das fontes históricas, galera. Os documentos escritos são importantes fontes para compreender o cotidiano das primeiras cidades. A escrita, mais uma vez, falando da escrita, desempenhou um papel fundamental na organização social, pois possibilitou estabelecer leis, contratos comerciais e registros fiscais. Além disso, conhecimentos e técnicas também foram transmitidos por meio da escrita. Aí, ó, falar um pouquinho da escrita na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, viveram vários povos, como os sumérios, os acádios, os assírios e os babilônicos. Eles partilhavam alguns elementos culturais, mas tinham línguas e costumes diferentes. Há cerca de 3.800 anos, o rei babilônico Hammurabi conquistou vários territórios da Mesopotâmia. Com o intuito de unificar os costumes, ele organizou o Código de Hammurabi, que era um conjunto de leis que estabeleciam regras para a vida em família, as relações de trabalho, as trocas comerciais, os crimes, entre outras coisas. Esse documento é uma fonte importante para o estudo dessas sociedades antigas. E tem aqui do lado, ó, um trechinho assim, uma imagem, né, ó, uma coluna de pedra do Código de Hammurabi, que é uma peça de 2,25 metros de altura. Na parte superior do texto, Hammurabi foi representado recebendo o poder de Shamash, o Deus Sol, divindade da justiça. O Código de Hammurabi, pessoal, que você vê, era um código de leis que o rei Hammurabi instituiu. Era tido como um dos primeiros códigos de leis da história, os primeiros que existiu. Pode ter tido outros dele? Pode, mas é o mais antigo que a gente conhece. Né? Quando fala de leis, a gente sabe que são leis, né? As leis que a gente conhece, que a gente tem que seguir. Mas imagine o primeiro assim. E nas leis dele tinha lá de tudo, né? Sobre a vida da pessoa, e as pessoas tinham que seguir essas leis. Certo? Primeiro código, e era para um império bem grande, né? Como falou, ele conquistava várias cidades, vários impérios. Então todo mundo tinha que seguir essas leis deles, do Código de Hammurabi. E a escrita no Egito Antigo. Deixa eu ficar aqui no meio. Os documentos deixados pelos escribas do Egito Antigo também permitiram investigar como era a administração pública e a vida daquela sociedade.
A primeira forma de escrita foi o hieróglifo, que nós já falamos anteriormente, composto de um conjunto de símbolos que representavam ideias e valores. Apenas os faraós, os funcionários da realeza, os sacerdotes e os escribas sabiam escrever, sendo os escribas considerados muito importantes pelo registro dessa cultura. Muitos documentos egípcios eram escritos em papiros, um tipo de folha feita de uma planta que era comum naquela região da África. Ou seja, né, os egípcios desenvolveram os hieróglifos, que eram símbolos, eles não tinham alfabeto, eles tinham símbolos, cada símbolo era uma palavra, e eles escreviam em papiro, que era uma folha, eles não tinham papel na época, né? E assim, como falou, só pessoas de alta sociedade que sabiam escrever, os funcionários da realeza, os sacerdotes e os escribas. O povão, o pessoal mais pobre, não estudava, não tinha direito à educação, não sabia ler nem escrever. E aqui tem uma foto de uma escultura de um escriba, né, escrevendo. E aqui o que eles usavam para trabalhar, certo? Porque tem aqui esse negocinho que acho que é tipo como se fosse para escrever. E uma folha de papiro aqui embaixo. E assim, galera, continuando, temos aqui mais duas questõezinhas, a 4 e a 5, ó. De que modo as fontes escritas podem auxiliar no estudo das sociedades antigas? Isso, né, nós falamos, tá bem aqui, ó, primeiro parágrafo, tá bom? E o 5, observe as imagens e assinale qual é o tipo de fonte histórica de acordo com a legenda. Quando tiver V, é fonte material visual, e quando tiver VE, fonte material visual e escrita. Quando é uma coisa que é só para ver, é fonte material visual, coloca V. Quando é algo que é para ver e ler, é VE, material e escrita. E tem aqui as imagens, ó. Tem uma estátua, tem uma coluna de pedra, aí tem, né, tem várias coisas aqui que vocês vão analisar e marcar se é V ou VE, tá bom? Seguinte, galera, por hoje é só, tá? Vocês vão fazer pra gente aqui só essas 5 questõezinhas de história. Mas faça com atenção, lembrando sempre, qualquer dúvida, entre em contato, né? Pra gente tentar ajudar a tirar a dúvida, certo? Valeu por assistir, galera, e a gente se vê na quinta-feira.